Propriamente dito na mensagem, eu gosto sempre de fazer uma introdução acerca do livro a qual eu estou expondo. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho na cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária, conforme nós vemos no relato de Atos capítulo 18, versículo 1. Pela bondade, graça e misericórdia de Deus, os frutos dessa pregação de Paulo nessa cidade, de Corinto, foi frutos muito bons, de maneira que por volta do ano 49 e 50 depois de Cristo, não é possível nós precisarmos a data exata, mas é uma data aproximada. Por volta de 49 e 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, por inspiração divina, ele funda a igreja de Corinto. E nessa igreja ele começa a ensinar a palavra de Deus. Ele começa a expor o santo evangelho. E essa carta de 1 Coríntios, ela é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E quando Paulo funda a igreja de Corinto, ele, de imediato, ele já é informado de dois problemas principais que estavam acontecendo naquela igreja. O primeiro problema: estava havendo dissensão, estava havendo contenda entre os irmãos, estava havendo muita discussão ali naquela cidade, os irmãos não estavam se entendendo, havia ali um problema de relacionamento interpessoal, de maneira que estava havendo ali uma contenda entre os irmãos. Paulo vai trazer um ensinamento dizendo que os irmãos, eles não podem compreender um para o outro, os irmãos, eles não podem ter rixa um para o outro, porque a noiva de Cristo, ela foi formada com o propósito de amar um ao outro, com o propósito de viver bem para a glória do nome do Senhor. Então, o primeiro problema que Paulo encontrou ali foi a dissensão, foi a contenda que havia entre os próprios irmãos da igreja. Segundo problema: a igreja de Corinto, como você que é novo convertido, como eu já tive dúvida, como você já teve dúvida no início da sua fé, no início da sua carreira, eles tinham muitas dúvidas acerca das doutrinas centrais da fé cristã. Então eles queriam que Paulo solucionasse essas dúvidas. Então o segundo propósito para que Paulo escreveu essa carta é solucionar dúvidas de temas centrais da fé cristã. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta recheada de doutrina. O apóstolo Paulo, ele vai falar acerca da ressurreição, capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele vai falar de como eu devo tomar a santa ceia do Senhor de maneira digna, de maneira que glorifique o nome dele, capítulo 11. O apóstolo Paulo, dentre outros assuntos, ele vai expressar várias doutrinas da fé cristã, a qual o próprio Senhor Jesus usou o apóstolo Paulo para expor. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que é uma carta bem prática, com ensinamentos bem práticos, ensinamentos simples, para que o povo entendesse qual era a vontade de Deus para a igreja. E essa foi uma pequena introdução sobre essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. O tema dessa mensagem é 3 verdades sobre a estrutura da pregação de Paulo. 3 verdades sobre a estrutura da pregação de Paulo. Primeira verdade: o apóstolo Paulo deixou de lado, ele não abandonou, apenas deixou de lado todo o conhecimento que ele adquiriu de sua vida. Você já deve saber que o apóstolo Paulo, ele foi fariseu, ele foi membro do Sinédrio, que era composto por 70 doutores, e esses que compunham o Sinédrio, eles eram homens estudiosos, homens que se debruçavam na lei, homens que tinham uma profundidade na lei para ensinar o povo de Deus. E quando Paulo ele está lá em Corinto, tudo aquilo que ele aprendeu sobre a cultura judaica e várias outras coisas, ele deixa de lado. Ele encosta todo o seu conhecimento humano, deixa de lado. E a concentração de Paulo não é na sabedoria deste mundo. O discurso que Paulo vai trazer em 1 Coríntios não provém da sabedoria humana. Ele deixa a sabedoria humana de lado, ele se concentra no quê? Em Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia.
Paulo deixa toda a sua sabedoria, toda a sua eloquência, toda a sua retórica de lado. Ele vem com um discurso simples. Qual é o discurso de Paulo? Jesus morreu para salvar a humanidade. Ele vai discursar sobre isso, basicamente. E Paulo, apesar de conhecer muito, apesar de ser um erudito na palavra, ele deixa seu conhecimento de lado e se concentra em expor a vida e obra de Jesus. Então, essa é a primeira verdade. Ele deixa seu conhecimento de lado e se concentra em expor a vida e obra de Jesus. E quando nós falamos de vida e obra de Jesus, Jesus, ele foi enviado por Deus por puro amor, por pura compaixão para a humanidade. Haja vista que toda a humanidade tinha pecado, toda a humanidade tinha transgredido a lei de Deus. E pecar é errar o alvo. Pecar é não ser aquilo que Deus quer que eu seja. E a humanidade fez isso. A humanidade se desviou do foco a qual Deus tinha para ele. E uma vez que o homem peca, ele se distancia de Deus. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O pecado nos distancia de Deus. O pecado cria uma barreira entre Deus e nós. Isaías, capítulo 59, versículo 1, ele vai dizer: eis que os ouvidos do Senhor vão estar tapados para que não possa ouvir. Deus, seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se tem algo que nos distancia da presença de Deus, é o pecado. Um homem chamado Leonard Ravenhill, ele diz assim: o homem que peca para de orar, mas o homem que ora para de pecar. Aleluia! O homem que peca para de orar, mas o homem que ora para de pecar. Se você vive uma vida de pecar, você não vai querer orar. Você não vai ter entusiasmo em orar. Para que você vai falar com Deus? Você vai estar tendo um estilo de vida que não agrada a Ele. Aleluia! Então o homem pecou, se distanciou da presença de Deus, e era necessário um redentor para que ele se reconciliasse com Deus novamente. O que Deus faz? Deus envia Jesus para se desenfeitar da sua glória e morrer na cruz do Calvário com o propósito de salvar a humanidade. Então Paulo ele vai discorrer muito sobre isso em várias de suas cartas, exaltando a obra e pessoa de Jesus. E quando eu falo da obra, eu estou falando do plano de redenção que Jesus teve em nos salvar. Ele veio para nos libertar do poder do pecado. Ele veio para regenerar a nossa vida. Haja vista que o pecado é uma afronta contra Deus. Haja vista que quem peca cada vez mais está longe de Deus. Então a palavra para você nessa noite é: se você vive uma vida de pecado, se você se encontra prazer no pecado, eu posso te falar uma verdade? Deus não está do seu lado. Ele está distante de você, muito distante. Ah, mas irmão Daniel, tem solução para mim? Tem. Jesus, ele pode te reaproximar. Mesmo o apóstolo Paulo em Efésios, ele vai dizer que o sangue de Cristo nos aproximou de Deus. Aleluia! É o sangue dele que nos aproxima. Se o pecado distancia, o sangue dele, aproxima. Glória a Deus. É o sangue dele. A segunda verdade sobre a estrutura da pregação de Paulo é que a pregação de Paulo é cristocêntrica. O que é isso? Cristocêntrica. Cristo é o centro da mensagem de Paulo. O tema principal da mensagem de Paulo não é bênçãos. O tema principal da mensagem de Paulo não é a chave do carro. O tema principal da mensagem de Paulo não é a chave da casa. O tema principal da mensagem de Paulo não é que Deus vai te abençoar. O tema principal da mensagem de Paulo não é que você vai ser rico. O tema principal da mensagem de Paulo é que Jesus veio para salvar pecadores indignos que, se creem no nome dele, podem novamente ser aceitos por Deus. Aleluia! Então esse é o teor da mensagem de Paulo. Santo teu nome. Não estou dizendo que bênção é errado, não, tá? Não estou dizendo que é pecado você pregar bênção, não estou falando isso. Eu estou falando que o fundamento da mensagem de Paulo é: Jesus morreu para salvar os pecadores. Olha só, ele diz: eu sou
Tem muita gente dizendo assim: ah, eu não tenho pecado não, ah, eu sou bonzinho, eu tenho um coração bom. O maior líder do cristianismo, apóstolo Paulo, diz assim: eu sou o principal dos pecadores. Glória a Deus. Eu sou o principal. E quando você crê em Deus, quando o Espírito Santo trabalha na sua vida, meu filho, você vai se reduzir a nada. Você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Você vai fazer igual Pedro. Jesus se aproximou de Pedro e ele falou: não, Senhor, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não vem perto de mim. Se afasta de mim, porque sou pecador. Glória a Deus. A presença de Deus na vida do homem, ela vai conscientizar o homem a saber que ele é pecador. Ninguém que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor diz: eu sou bom, diz: eu posso dar. Não, ele diz: eu sou dependente de Deus, eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Aleluia. Então, quando você está perto de Deus, essa aproximação que você tem dele vai tornar essa consciência em você, convicção de que você é um grande pecador. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus que a solução para o remédio do pecado se chama Jesus. Ele já veio. Ele se entregou na cruz do Calvário para sanar este pecado, para curar essa ferida que é o pecado. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o remédio. Então a pregação de Paulo, primeiro de tudo, ela é cristocêntrica. O objetivo de Paulo é exaltar a pessoa e a obra de Jesus. Se você ler as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo escreveu só metade do Novo Testamento, tá? 13 epístolas são dele. E se você ler várias cartas de Paulo, você vai ver qual que é o propósito dele: sempre exaltar Jesus, sempre exaltar a obra expiatória de Cristo em morrer para nos salvar. Então, por isso que a pregação dele é cristocêntrica, porque Cristo está no centro. Aleluia. Quem é o centro da sua vida?